Boa tarde, pessoal, tudo bom? Alguns avisos antes da gente começar o nosso seminário, o nosso webinar. Eu peço, por favor, se vocês tiverem perguntas, usar o Q&A tab, que daí o pessoal, tanto da Elecard quanto aqui da Vicom, a gente vai estar respondendo. Mas para conversas normais ou algumas outras conversas que não sejam perguntas e respostas, vocês podem me mandar pelo próprio chat aí, que daí a gente vai também respondendo. Então, hoje a gente está aqui com a parte da Elecard de transmissão ao vivo, que foi muito utilizado no Campeonato Mundial de Futebol, que foi a Copa do Mundo, que ocorreu recentemente. Aqui a gente vai falar um pouquinho tanto da transmissão ao vivo, ou seja, toda a parte de codecs, encoders, como também na parte de monitoração, que foi também bem utilizado uh, em toda a parte da Copa do Mundo. Então, aqui passando rapidinho para vocês, o Bodo. O Bodo é a solução da Elecard para monitoramento de streamings, daí podendo ser o DP, SRT, dentre outros protocolos. E a especialidade do Bodo é realmente fazer a parte de qualidade, tanto de experiência do usuário, que seria o QoE, que a gente chama, né? Como também a qualidade de serviço, que seria a parte realmente de transmissão do sinal, como, por exemplo, se tem perda, se tem erro de continuidade, se tem algum erro que a gente chama do ETL 290, que seria realmente a parte de monitoração de todas as bases do protocolo de transmissão, e o QoE aqui que seria, por exemplo, a parte de experiência do usuário, como vídeo freeze, traz para a gente os vídeos thumbnails, para a gente estar acompanhando como está a qualidade dessa imagem. E como comentado, ele suporta muitos protocolos, podendo ser o DP, RTP e também vários codecs. Então, todos os codecs quase do mercado aí, que são os mais tradicionais, seriam o MPEG-2, o MPEG-4 e o HEVC. Algo interessante de se falar é que o Bodo ele pode ser só um serviço, então ele pode ser alocado na nuvem, que daí seria a nuvem da própria Elecard, ou também como on-premise, que daí a gente pode estar instalando na nossa própria máquina, e ele roda basicamente como um serviço, não é necessário fazer, por exemplo, uma máquina virtual, uma máquina só específica para ele, porque ele roda tanto em Windows quanto em Linux, então ele tem bastante integração aí com vários sistemas operacionais. Um dos primeiros casos que a gente vai estar trazendo aqui é realmente a monitoração de transmissões ao vivo para alguns locais e arenas de eventos. Então, a premissa basicamente era fazer esse monitoramento da qualidade de vídeo, utilizando QoS e QoE, em fluxo em tempo real para mais de 40 locais. Então, foi utilizado para essa implementação justamente um servidor, um hardware da Supermicro, com o software Alercard instalado, e daí com ele a gente conseguiu fazer o monitoramento de 40 locais, cada um monitorando 25 canais. Então aqui a gente um pouquinho sobre ele. Então foi implementado para ser monitorado mais de 1.000 canais em real time. E com ele a gente conseguiu verificar tanto a parte da Elecard aqui, que está fazendo a parte de encoding também, como também a parte da Elecard Board aqui, que estaria fazendo toda a parte de monitoramento de todos esses canais. E daí a gente colocou aqui algumas probes em todo o sistema. Que daí a gente instalou em próprios servidores ou em próprios notebooks, realmente só para a gente fazer esse acompanhamento. Aproveitando um pouquinho sobre esse bolo, eu gostaria de estar mostrando para vocês como é realmente a ferramenta. Então aqui no Elecard a gente tem a opção de adicionar vários canais e a gente vai acompanhando eles. E se não tiver em criptografia, como a gente pode estar vendo aqui, a gente consegue estar abrindo um thumbnail e estar observando todos os canais, toda essa parte de pequeno acompanhamento do sinal. Aqui também a gente tem uma parte de timeline, então a gente consegue estar acompanhando como está o sinal e passando o mouse em cima a gente consegue ver qual foi o erro que ocorreu. E também a gente pode estar abrindo esse sinal para ter uma maior informação dele. Então, por exemplo, PIDs de áudio, vídeo, tabelas que a gente pode estar acompanhando, e abrindo cada um deles a gente tem informação. Então, por exemplo, qual que é o profile, qual que é a resolução dele, frame rate, dentre outras informações do vídeo e também do áudio, que a gente pode estar abrindo aqui e ver toda essa parte de informação também, de, por exemplo, profile, canal, se é um 5.1, se é um estéreo, se é um mono,
Daí todas essas informações a gente pode estar adquirindo por aqui. A gente tem a parte também de block view, que a gente consegue estar acompanhando basicamente quais são os problemas que a gente está tendo no nosso sinal e quais estão ok já, de primeira, que daí traz para a gente essas cores vermelha, amarela e verde, que a gente vem acompanhando aqui. E se a gente clicar neles, a gente tem basicamente a mesma interação aqui do Live View, que a gente vê todos os streams responsáveis por esses canais, e abrindo ele, a gente tem mais informação. Então, por exemplo, a gente consegue estar acompanhando os eventos que ocorreram aqui, tipo, por exemplo, erro de PTS. Pode ver também aqui a parte bitrate, então toda a parte áudio, vídeo que a gente vem acompanhando. E também toda a parte de rede, ou seja, se a gente teve uma perda de pacote, que, por exemplo, seria essa parte preta aqui que a gente consegue estar acompanhando. E o verde seria realmente o nosso delay, quanto tempo demora do envio até a recepção. Então aqui a gente tem os 10 milissegundos aqui de delay, por exemplo. E esse gráfico aqui, geralmente, quando a gente tem erros, que daí começa a mostrar para a gente, por exemplo, erros de continuidade, seria tempo de chegar aos pacotes, começa a ter perda de pacote. E o timestamp também seguiria a mesma lógica aqui. Seguindo um pouquinho, a gente tem a parte de mosaico, então a gente consegue também ver as partes thumbnail aqui de todos os canais juntos. A gente está acompanhando também a qualidade de serviço. E a gente tem também aqui esse embaixo mostrando como é que está essa informação dos canais, se tem algum problema ou não. E por último aqui, uma informação mais técnica, que daí seria realmente qual o nome do canal, detalhes que a gente pode estar vendo aqui também sobre o ET290, por exemplo, se tem algum erro ou não, mas principalmente a parte de rede. Então vai fazer para a gente, por exemplo, IAT, que seria o tempo de chegada dos pacotes, qual foi o máximo, o mínimo, o que geralmente é, e também a parte de perdas de pacote, que seria esse MLR aqui que a gente vem acompanhando. Então, todas essas funções foram integradas nessa solução de monitoramento de transmissão ao vivo, que a Elecard acompanhou durante a Copa. Então, essa parte aqui melhorou bastante a qualidade de experiência do usuário, que daí a gente poderia estar monitorando realmente em tempo real se tem algum problema no stream, se a gente pode estar resolvendo ou melhorando alguns parâmetros, por exemplo, no encoder, ou se a gente pode utilizar uma rota backup para trazer uma maior qualidade para o usuário, e dessa forma entregando um vídeo de maior qualidade. Daí aqui seria o CodecWorks, seria o encoder da Elecard. Então, ele faz transcodificação em MPEG-2, MPEG-4 e HEVC, tendo suporte a 10 bits também. E a premissa do CodecWorks é basicamente receber qualquer entrada, tanto que se a gente dá uma olhadinha aqui, a gente pode receber IP, SDI, NDI ou ASI também, por exemplo, e transformar ele em qualquer outro protocolo ou qualquer outra saída. Então a gente pode fazer uma saída HLS, UDP, NDI também, SRT, que está sendo bastante utilizado ultimamente, e em qualquer formato de vídeo, HEVC, MPEG-2 ou MPEG-4. Então a gente pode pensar no CodecWorks também como um transcoder. Então ele faz toda essa parte de encoding do vídeo, faz a parte de encoding de áudio, transformação de formatos. Então ele é uma ferramenta bruta para estar trabalhando com qualquer entrada e transformar em qualquer saída, basicamente. A utilização dele na Copa foi para sistema em 4K em HDR. Então a ideia era fornecer fluxos HDR 4K em 10 bits para mais de 5 mil dispositivos. E toda a implementação foi utilizada o Elecard CodecWorks para estar fazendo toda essa integração. Então ele recebia SDI e fazia todo esse envio para SRT para todos os locais para ter essa recepção em tempo real e também por internet pública, sem depender de, por exemplo, internets privadas ou protocolos diferenciados, como o DP ou RTP. E a maior premissa daqui era justamente como é um esporte ao vivo e realmente tem essa entrega de conteúdo, seria realmente essa entrega interrupta de um streaming 4K. Deixaria bastante dificuldades, principalmente pelo throughput de rede, que daí
um vídeo em 4K é muito maior, a qualidade e também a taxa de bits, né, os megas dele. Então, essa daí foi um dos maiores desafios da Elecard, mas que foram superados também, utilizando toda essa parte de transmissão de protocolos e a parte do encoder. Temos também algumas transmissões DVB-C com baixa latência, que daí a ideia era configurar 8 estações principais de um sistema para transmitir um sinal SDI por DVB-C para a cabine de comentários. Então, como seria uma cabine de comentários, precisava ser algo com baixa latência justamente para dar a ideia de realmente fluidez para o jogo, para não ter comentários antes ou após alguma ação ou algum lance ocorrendo. Então aqui a premissa era realmente ter essa latência bem baixa de 200 milissegundos, e a ideia completa foi realmente receber todos os sinais aqui por SDI em 2 encoders, e esses encoders forneceriam um TS para um modulador DVB-C. E daí esses caras aqui fariam toda a entrega para as TVs. Então, seria toda a parte de cabeamento aqui, ligando todas as TVs, nos mais de 1.000 cabines de comentaristas ali, para estar entregando para o cliente. Então, esse aqui foi uma solução main backup, então já trouxe aqui também toda a parte de redundância, e teve toda a parte de integração e suporte da Elecard em tempo real. Então, além dessa parte também, main backup, tinha técnico, suporte técnico todo envolvido para deixar o sistema o mais disponível possível. Aqui foi a montagem de um estúdio de produção de canal de TV. Então, basicamente, a gente tinha 8 canais em SDI chegando, e a ideia era justamente fazer toda a integração que a gente geralmente tem, como, por exemplo, adicionar recursos de logotipo, gravar transmissão, inserir conteúdo e orquestrar todos os canais para eles serem distribuídos sem problemas. Aqui foi uma solução interessante, que foi justamente uma integração entre o Codec Works, da Elecard, com a Softlab. A Softlab, ela é uma desenvolvedora de placas de captura. Então, qual que foi a ideia aqui? Justamente, a Softlab receber todos esses canais, então a placa específica com o software já, para fazer toda essa integração de distribuição e também a parte de inserção. Entretanto, tinha que ter essa conversa juntamente com a Elecard. Então, eles fizeram essa integração e tudo era gerenciado pela própria Elecard. Todos a parte de inserção de anúncio ou inserção de watermark, logotipos, a gente foi desenvolvido tudo pela Elecard, juntamente com a Softlab. Então, eles também são integradores entre vários fabricantes de placas e outros softwares também de integração. Então aqui, basicamente é um sistema avançado de estação gráfica para converter e fazer a orquestração desses fluxos que estão chegando e fazer a transmissão desses canais 24/7. E também tinha a parte de redundância também, caso a cadeia principal falhe, tem o sistema backup justamente para suprir essa necessidade do 24/7, para não ter nenhuma perda durante a transmissão, realmente. E aí aqui, que foi uma integração muito interessante, que foi dos 2 produtos que a gente está apresentando hoje, tanto do Codec Works quanto do Bodo, que daí seria tanto a parte de entregas de sinais, ou seja, fazendo esse encoding e enviando juntamente com o FEC para adicionar esse módulo, essa correção de erros, maior robustez ao meu envio, né, IPTV, como também para fazer a monitoração desses canais. Então aqui a gente tinha o Redend, que daí utilizou o CodecWorks para fazer toda essa transmissão entre 40 locais remotos, e foi integrado também com a Probe Buru, que daí com ela a gente fazia toda a monitoração da chegada desses streams e verificava se estava tudo ok com a rede, se não tinha nenhuma falha de vídeo, por exemplo, como QoE, como um freeze ou
um erro de áudio, loudness, por exemplo, que o loudness está muito alto ou muito baixo. E também toda a parte de qualidade de serviço, ou seja, como está o meu link de internet, se eu tenho algum problema nele, se está tudo correto com a minha rede aqui nessa distribuição. Então, o projeto foi basicamente a manutenção do sistema de CDN em 40 localidades remotas, com a distribuição de 25 canais em cada um desses pontos remotos. Então, foi fornecido também uma parte de redundância de caminho, então, mais de uma rede, que a gente pode ver aqui, main backup, fazendo esse envio. E também, devido a devido à importância dessa distribuição, por ser um evento ao vivo, tinha também redes main backup para distribuição, tanto do Redend para os locais, quanto equipamentos backup no local também. Então, pessoal, aqui foi uma rápida introdução para vocês sobre o que é a parte de Boro e CodecWorks. Aqui, como a gente ficou com um pouquinho de tempo, eu vou mostrar para vocês como que funcionaria o CodecWorks. O CodecWorks aqui é uma demo online que a gente pode estar acessando e vendo, mas aqui a gente, como o CodecWorks, ele funciona em qualquer plataforma, não precisa ser, por exemplo, SuperMicro ou uma Dell, pode ser qualquer servidor de mercado. A única interações que vai ter realmente é com as placas, mas aí placas, por exemplo, a gente consegue fazer integração como a gente fez com a Softlab. Então, ele aceita qualquer tipo de hardware, independente de qual seja. Então aqui, por ser uma demo, eu não consigo fazer muitas edições, mas, por exemplo, aqui a gente pode ter um overview rápido, de, por exemplo, como está o consumo de CPU, consumos realmente de RAM, HD do servidor, e assim GPUs também, que daí ele trabalha tanto com GPUs dedicadas, que daí a gente pode estar considerando a AMD ou NVIDIA, como também as próprias CPUs não dedicadas, que já vem interna, processadores internos aqui, como por exemplo da Intel, que já vem com processador gráfico integrado. Então aqui a gente pode fazer vários inputs, como a gente pode ver, ó, pode receber o DP, por exemplo, pode receber, eu acho que aqui a gente só vai ter o DP nesse cenário aqui. Mas a gente pode transformar qualquer entrada em qualquer saída, a gente pode ver SRT, pode ver até mesmo a mesma conversão de formatos de UDP para UDP para fazer a parte realmente de transcodificação, ou também enviar isso para um arquivo, ou seja, fazer uma gravação dele para mim armazenar no meu próprio servidor, por exemplo. E também temos outras integrações aqui, como RTP e REST. Então, e daí aqui a gente pode ver que qualquer stream de entrada se transforma em qualquer stream de saída. E daí aqui, basicamente, a gente tem quantos de recurso é utilizado por cada um dos meus serviços e também quando foi startado ou modificado esse serviço também. E como está o estado dele, eu posso parar, reiniciar ou até mesmo editar ele. Então, pessoal, aqui eu abro para o Q&A. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram comentar ou tenha perguntas aí para a gente estar respondendo a vocês. E um outro ponto também é que esse webinar está sendo gravado pelo pessoal da Elecard e vai ser disponibilizado para todo mundo que não pôde comparecer e também quem veio e presenciou aqui para ter um backup ali, caso queira dar mais uma olhada em alguma coisa da apresentação. E também vai ser enviado esse slide para vocês também, esse PowerPoint, para vocês estarem observando tudo. Sim, a gente suporta o ST35 na parte do Bodo, que a gente pode fazer toda essa integração, de realmente observar os in e out, o Q-in e Q-out no caso, né? E daí a gente pode fazer também a auditoria de todas essas partes de anúncio comercial também. Então, de DPIO ou de inserção própria comercial mesmo, de entrada e saída de conteúdo. Os protocolos suportados pelo Bodo, que a gente pode estar dando uma olhada aqui, são esses aqui. Então a gente suporta o DP, RTP, SRT, NDI
e também faz a parte de monitoração de files, ou seja, a gente pode estar importando arquivos para visualizar se, por exemplo, o arquivo está corrompido, se tem algum erro de qualidade de sinal também, qualidade de vídeo e experiência. Uh, e principalmente a gente monitora também MPTS e SPTS. Então a gente consegue monitorar vários streams em um só canal, ou também em um canal único ali, que vai estar trazendo o conteúdo. E daí, como comentei também, se não tiver, a gente consegue fazer notificações também. Então, por exemplo, se eu tiver algum alarme, tiver algum problema no meu streaming, eu consigo estar enviando triggers ou e-mails. E até tem integração com o Telegram, que daí a gente faz um grupo e você pode distribuir entre todos os colaboradores para ter realmente uma informação mais rápida do que está acontecendo no meu sistema ou qual o problema que eu estou tendo aqui. A parte de conversão de protocolo, sim, a parte do SCT-104 é convertido para SCT-35 dentro do CodecWorks. Então, a gente tem essa parte de automação e conversão de protocolos para realmente estar trazendo maior qualidade para o serviço e não precisar fazer o envio desse CTE, por exemplo, uma linha de Vank ou uma linha específica dentro do vídeo. Ele vai realmente como um PID ali que a gente pode estar acompanhando e decodificando esse protocolo. A parte de recording de erros, sim, tem a integração de fazer a lavação caso ocorra algum erro no meu streaming, por exemplo. E daí eu tenho tanto a parte de lavação do sinal, que eu posso estar configurando, como também a lavação de qual foi o erro. Então, isso aí tem todo um store dentro do próprio Bodo, que eu consigo estar acompanhando. E essas gravações, elas duram até 2 anos, que a gente pode estar acompanhando. Suporte a MUX estatístico. Sim, o CodexWorks tem essa integração para fazer a multiplexação, que ele também é basicamente um all-in-one. A gente consegue estar configurando ele como encoder, decoder ou MUX também. Então, aqui que a gente pode ver, além de transcoding também, ele faz essa parte de multiplexação estatística, que foi até um dos casos que ocorreu aqui, que daí ele faz a parte de encoder e MUX para entregar já um TS para o modulador. William, essa pergunta eu vou passar para o pessoal da Elecard, só para ter acertado. O pessoal da Elecard já está respondendo aí, mas... Dimitri, about the codec works, does supports all the profiles for Rist, like Simple, Man, and Yancey? Yes, it does. Okay, thanks. And about another question here about this, how many 4K channels does Intel Arc supports? Do you have this information? Cards. Yes, we do support with cards. Yes. How many channels can we done with 830? Actually not sure, but I think it's up to 3. Ok, thanks. Hum. Então, William, sim, faz o suporte a todos os perfis do Rist. E quanto à outra pergunta, se o CodexWorks suporta a placa Intel Arc de processamento de vídeo, cartão gráfico, ela suporta e consegue fazer até 3 canais 4K em uma única placa de vídeo. Sobre o Boro, é possível analisar todos os profiles em um canal OTT simultaneamente? Sim, é possível. Ele faz a monitoração de todos os canais em um HLS, então todos os profiles, e simultaneamente ele traz toda a informação de cada um deles. Então, por exemplo, se tem algum erro de IAT, por exemplo, em um profile, por exemplo, ou se tem alguma perda de qualidade de imagem só a gente consegue estar adquirindo essa informação. Ele monitora todo mundo simultaneamente, mas traz a informação individual para a gente. Boro, vamos ver. Se você suporta ST35 para HLS. Sim, assim como também no UDP
em outros protocolos, como o SRT, ele também monitora o ST35. Então a gente pode ver todas as partes de in, out, ou todos os GPIOs que são informados ali. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Como eu informei, a gente vai estar disponibilizando esse seminário para vocês estarem assistindo depois de distribuir com o pessoal de vocês. A gente também deixou nossos contatos aqui, caso queiram conversar sobre algum projeto, queira conversar um pouquinho mais sobre, entender um pouquinho melhor cada uma dessas funções, ou alguma função específica, por exemplo, do Poro ou do CodecWorks. E muito obrigado pela presença de todos e tenha uma boa tarde, viu?